Olá, que mundo é esse? Que país é esse? As ilhas que o governo Lula, nesse terceiro mandato, deverá enfrentar. A economia, um Congresso Nacional, a polarização da sociedade, a questão da fome, da reforma agrária e o agronegócio, a segurança, entre outros temas, serão debatidos nesta nova série apresentada. Esta série foi baseada nos artigos escritos pelo Jean-Marc von der Weide, que estão disponíveis no site do Geração 68, que você pode clicar no link que está aí na descrição do programa. Para cada tema, teremos junto com o Jean-Marc um convidado bastante especial. Entre eles, o deputado federal Chico Alencar, para falar das relações com o Congresso Nacional e o governo federal. Na economia, teremos Ladislau Dovbor. No meio ambiente, Marijane Lisboa Travassos. Nas relações internacionais, Daniel Aarão Reis. Mas neste primeiro programa, Jean-Marc dará um panorama geral das armadilhas, dos desafios que o governo Lula já está enfrentando. Para apresentá-lo, e aqui comigo, Marcelo Chueri. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que nos veem. Marcelo, quais são as suas expectativas para essa nova série do Geração 68? Porque é uma série que vai falar da conjuntura atual, vai falar dos problemas atuais enquanto eles estão acontecendo. Não, eu acho fundamental, né? O Jean-Marc é uma pessoa que tem uma capacidade de análise e uma vivência muito grandes, escreveu uma série de artigos que eu considero fundamentais para buscar entender toda essa conjuntura, todos os desafios que nós temos no momento, né? Os artigos do Jean me lembram muito uma frase que eu considero fundamental no Arte da Guerra, né? Quando o Sun Tzu dizia: conhece a ti mesmo, a teu inimigo, e vencerás 100 batalhas. Se você conhece apenas a si mesmo e não o seu inimigo, vencerás metade das batalhas. Agora, se você não conhece nem você, nem seus inimigos, você vai perder sempre, né? Então, eu acho que é uma série de artigos mais profundos que busca exatamente entender, né, o que nós, né, entendendo esse nós como uma coisa muito plural, muito ampla, daqueles que querem construir um país mais democrático, mais justo, mais próspero, e as forças do atraso, né, e do fascismo, que quase levaram ao Brasil a um beco sem saída terrível. Mas, enfim, acho que vai ser muito rico, com muito conteúdo, um debate que sai das mesmices que muitas vezes a gente vê nas redes sociais ou na imprensa, buscando aprofundar uma visão mais sistêmica do que nós estamos vivendo e os desafios que estão colocados nesse momento para nós. Bem-vindo, Jean. Jean-Marc, agroecólogo, foi ex-presidente da UNE, 69, 71, tem uma larga, extensa experiência no campo político, econômico e principalmente na área de meio ambiente e ecologia. É membro do Geração 68, do movimento Geração 68, e é um articulista brilhante que vocês devem estar acompanhando no site do Geração 68. Jean-Marc, armadilhas. Fala para a gente como é que você chegou nessas armadilhas específicas que estão nos 12 artigos que já estão publicados no site. Bom dia, companheirada. É um prazer estar aqui com vocês. E eu espero que a gente consiga resumir nessa introdução, quer dizer, o conjunto das preocupações que eu tinha quando eu comecei a escrever.
Na verdade, o ponto de partida é o seguinte: as armadilhas, eu selecionei 10 armadilhas, podiam ter outras, mas eu achei que essas eram os condicionantes mais fortes, quer dizer, que travam ou estão travando, podem travar a potente ação do governo e que podem gerar, quer dizer, o fracasso desse governo. E o fracasso do governo ele tem uma implicação extremamente grave, no curto, médio e longo prazo, que é a ameaça à democracia. Nós ultrapassamos uma parte da ameaça à democracia depois de 4 anos de ofensiva destruidora do Bolsonaro, com a derrota dele e a derrota da tentativa de golpe. Isso foi afastado, mas não se pode dizer que esse risco à democracia tenha sido superado. Ao contrário, eu acho que continua presente e qualquer dificuldade maior, quer dizer, qualquer fracasso desse governo pode reestabelecer as condições de uma aliança, de um revival, né, da extrema-direita, que pode resultar desde da vitória de algum candidato da extrema-direita. Bolsonaro dificilmente será esse candidato se a justiça cumprir a sua função, mas um avatar qualquer dele, pode ter algum personagem substitutivo, pode entrar como um candidato viável e nós teríamos mais 4 anos que seriam profundamente destruidores para o Brasil e a recuperação disso seria por décadas. Já vai ser difícil, mas seria muito pior. E pior ainda, se uma situação de crise governamental se acerbar, né, se aprofundar, você pode ter até novos golpes, desde um golpe parlamentar, que a gente já assistiu no caso da Dilma Rousseff, essa coisa pode se repetir com o quadro congressual que nós temos hoje, ou até uma intervenção militar, porque isso também não está fora do baralho, né, fora das ameaças, apesar de, nesse momento, a direita militar estar na defensiva. Então, essa foi a preocupação principal, quer dizer, que me levou a começar a discutir o que é que a gente está travando e o que é possível fazer para destravar. Isso é a parte final. Todo o começo dele são análises de diferentes pontos, quer dizer, de nós, da rede que trava o governo. Depois o seguinte, o que é possível fazer? Né? Quer dizer, quais são as coisas que são necessárias serem ativadas, né? Quais são as orientações políticas mais importantes para você poder ir superando, pelo menos parcialmente, as travas que eu descrevi nesse texto e garantindo, quer dizer, o sucesso do governo e o sucesso das próximas eleições, que é essencial para você poder dar passos maiores para o futuro. Né? Isso foi a preocupação desse empreendimento, né, analítico que eu fiz. Agora, antes de entrar especificamente em um pouco de mostrar quais são esses entraves, que nós não vamos discutir aqui, vão ser discutidos um por um, mas eu vou situá-los, eu queria colocar isso dentro de um contexto, que é um contexto internacional e um contexto nacional. Né? E esse contexto é fundamentalmente um contexto que você pode chamar de uma crise sistêmica do capitalismo, né? no plano mundial, que tem uma crise que se reflete no Brasil de uma forma mais específica. Claro, em cada lugar você tem suas especificidades. Essa crise internacional do capitalismo, ela tem diferentes aspectos, portanto, que se combinam, inclusive, se alimentam mutuamente. Eu vou simplesmente citá-los, não vou entrar por um. Você tem uma crise energética mundial, que vem pelo esgotamento das fontes de combustíveis fósseis, que gera um aumento de preços sistemático na gasolina, no diesel, enfim, em todos os outros combustíveis. Você tem uma crise ambiental, quer dizer, que nós estamos diante de uma ameaça civilizatória, quer dizer, que está se discutindo aqui, a crise ambiental pode provocar com o aquecimento global, que é um dos aspectos da crise, não é tudo. O aquecimento global pode simplesmente provocar uma catástrofe, que levaria ao fim da civilização tal como nós a conhecemos. Você tem questões de outras crises, questões ambientais graves, como o esgotamento de solos,
que implica em questões de produção agrícola, você tem questões de destruição da biodiversidade, que desequilibra os ecossistemas, você tem problemas de desertificação, você tem eventos climáticos, aí tem a ver com a questão do aquecimento global, eventos climáticos extremos, né, que a gente já vem vivendo, de secas, inundações, tufões, ciclones, coisas que são profundamente destruidoras e que implicam em gastos gigantescos mundo afora. Né? E depois contaminações de águas, solos, ar, etc. e tal, que também são fruto do tipo da evolução do capitalismo. Você tem uma crise alimentar, que é derivada dessas outras coisas aí faladas, que também está afetando mundialmente. Você tem 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo, no Brasil são 33 milhões de pessoas passando fome, e você tem mais, praticamente, outros 100 milhões que se alimentam muito mal. É uma crise não só de acesso a alimento básico, às vezes, digamos, para acesso a calorias, mas a nutrição das pessoas está péssima, e isso tem efeitos para a saúde pública, com geração de doenças extremamente graves, que assolam a sociedade aqui e no resto do mundo. Você tem uma crise, portanto, uma crise de saúde, que não é só por causa da questão alimentar, mas tem uma base forte da questão alimentar, e você tem riscos de guerras, que a gente já está vendo, né? Quer dizer, uma série delas, guerras por acesso aos combustíveis que estão se esgotando. Nós já tivemos várias, a guerra do Iraque foi claramente esse aspecto. Você tem crises, ameaças conflitos por água, conflitos por terras produtivas, né? Você tem por recursos minerais, enfim, tem uma série de problemas que colocam o risco da guerra na ordem do dia, como nunca antes, desde a Segunda Guerra Mundial. E uma crise financeira, econômica, que no mundo está se refletindo e se aprofundando. Você tem a economia mundial praticamente travada, já faz 3, 4 anos, uma recuperação muitíssimo lenta. Aqui também se coloca da mesma maneira. Você tem, portanto, baixos níveis de desenvolvimento e de investimento, um processo especulativo crescente que vai fazendo a economia girando em torno dos ganhos financeiros mais do que em torno da própria produção e do consumo, e o que você pode chamar de economia do desperdício. Quer dizer, o capitalismo funciona pela destruição de fatores, né? Então você produz, mas ao mesmo tempo você sai destruindo muita coisa através de escolhas tecnológicas e escolhas de produção que são de curtíssimo prazo. Então, quanto mais desperdício houver, mais o capitalismo progride, porque ele fica cobrando mais produção. E, finalmente, tudo isso se reflete numa crise social que é gigantesca no mundo, né, que começa por questões de desemprego e subemprego, miséria, fome, e de uma absurda desigualdade de renda que faz com que no mundo hoje você tenha 50 grandes ricos, né, multimilionários, que detêm uma fortuna igual a de metade da população do mundo. Né? Esse nível de concentração. E o Brasil, se a concentração no mundo é muito grande, no Brasil o índice de concentração é dos maiores do mundo. O índice de desigualdade de renda é gravíssimo num país como o Brasil. Enfim, e tudo isso vai bater numa outra coisa. Todo esse conjunto de crises, ele acaba se espelhando em duas coisas. Uma fragmentação ideológica das sociedades, divisões profundas entre as pessoas e até dentro de núcleos familiares, um ascenso da extrema-direita no mundo, né, com características fascistas, e uma ameaça, não só aqui, como em muitos outros lugares, à democracia. E a democracia é um elemento essencial. Né? Se nós pensarmos, quer dizer, em todos esses problemas, esse marco mundial que nós estamos, eu procurei descrever muito rapidamente, a maneira de enfrentar essas coisas passa, em primeiro lugar, por você garantir que a democracia funcione. E para a democracia funcionar, é preciso ter um mínimo de resposta às questões que a sociedade está colocando. Senão, quanto mais político, quanto mais o povo se sente
órfão e sem condições, sem perspectiva de melhora, mais ele se inclina para soluções antidemocráticas. Isso aí já foi assim na história, e nós estamos vivendo um repeteco por desses piores momentos da história estão se colocando no momento presente. Já. Oi? É só para, já que você falou da questão de hoje, dessa situação que a gente está vivendo, eu queria que você aprofundasse só um pouquinho, né, o quanto essas armadilhas foram, a gente pode dizer, intensificadas nesses 4 anos do governo Jair Bolsonaro, com uma pandemia no meio, com uma pandemia mundial, quer dizer, que agrava essa situação de crise mundial. Eu queria que você desse um pouco dessa palha, se você acredita que há um agravamento nesses desafios que o Lula vai enfrentar, ou está enfrentando já, em função desses 2 fatores. No caso nosso, quer dizer, né, o caso brasileiro, você tem os 4 anos que nós vivemos foram 4 anos de destruição. Aliás, o Bolsonaro anunciou desde o começo que ele não vinha para construir, ele vinha para destruir. E ele foi perfeitamente coerente nisso. Quer dizer, ele atacou as instituições, atacou, enfim, o próprio, digamos assim, arcabouço, que você pode chamar assim de convívio das pessoas na coisa. Ele acirrou via gabinete do ódio, via a ofensiva de extrema-direita, das fake news, enfim, da extrema agressividade no fazer política. Ele foi fraturando a sociedade, e esse é um dos artigos que eu escrevi, que nós somos uma sociedade profundamente dividida e em torno de questões que são, muitas delas são questões que são totalmente do passado. Quer dizer, nós não estamos mais, se por muito, né, talvez nos últimos 20 anos houve muitos avanços, desde que caiu o Collor, desde que veio Itamar, depois Fernando Henrique, depois Lula, depois Dilma, houveram avanços significativos do ponto de vista não só da economia, da estrutura, da democracia, mas também do nível de vida da população e da própria maneira das pessoas se entenderem. A partir de 2003, os últimos 10 anos, você tem esse processo que começa a ruir, né? Quer dizer, em todos os níveis, quer dizer, todos os elementos que constituem, digamos, a realidade em que a gente vive. A Covid foi um dos reflexos, inclusive, do tipo de desenvolvimento do capitalismo no mundo, com a destruição ambiental enorme, que é geradora dessas grandes pandemias. Na verdade, a pandemia da Covid, para os especialistas, é o seguinte: era a menos ameaçadora de todas que estavam no cardápio. As possibilidades eram muito mais graves se fosse uma super gripe aviária, ou uma gripe suína, enfim, e outros tipos de pandemias que estão aí praticamente, os especialistas dizem, vai acontecer em algum momento, se não for alterada profundamente por o tipo de desenvolvimento que está sendo feito. E nós, no Brasil, enfrentamos da pior maneira possível a pandemia, porque nós tínhamos um presidente que negava a pandemia. Né? Quer dizer, inibiu e travou e atrapalhou o tempo todo o combate à pandemia, desde as medidas de precaução recomendadas pela ciência até as próprias vacinas. E por isso nós tivemos a segunda maior índice de mortes por Covid do mundo e, proporcionalmente, a população a maior. Né? Então, nós temos os impactos foram extremamente negativos e fizeram parte, né, do nosso sofrimento, da nossa crise geral, que o Brasil viveu, social, política, econômica, ambiental nesses anos. Então, essa coisa. E agora, deixa eu entrar numa outra coisinha, se você me permite, Cecília, é o seguinte: quando você faz você procura, como governo, né, ou como candidato a presidente, você procura propor uma solução para os problemas que estão vivendo, você tem que começar por ter um diagnóstico mais claro de quais são esses problemas. Né? Quer dizer, discutir a fundo quais são esses problemas para você poder indicar quais são as soluções e justificá-las perante a população. Infelizmente, eu diria que nós tivemos, nesse período eleitoral e pós-eleitoral,
uma total ausência desse debate. Você não tinha, na verdade, a candidatura do Lula, o que ela fez foi dizer o seguinte: nós fomos ótimos no passado, entre 2002 e 2014, acho que não ousou muito falar no segundo governo da Dilma, e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos repetir o que foi feito, né? Que aqueles programas eram bons, o Bolsonaro destruiu-os, nós vamos colocar de novo na coisa. Como candidatura, pode até ser interessante do ponto de vista eleitoral, porque as pessoas tinham memória de bons momentos daquele período, mas não tem a ver com a realidade. O mundo mudou muito, o Brasil mudou muito de lá para cá, e aquelas soluções, embora possam ser interessantes, elas não resolvem o problema. Você fazer um grande Bolsa Família é importante, é fundamental, não resolve nossos problemas de fundo. Né? Você fazer todos aqueles programas que foram montados, de Luz para Todos, como é que chama? Minha Casa Minha Vida. Enfim, essas coisas estão sendo repostas em andamento, tudo bem, é importante. Mas isso não são soluções paliativas para a crise de fundo que nós estamos vivendo. Então, esse debate não existiu. Né? Quer dizer, as coisas que a gente devia estar debatendo, a gente simplesmente não tocou. Uma das coisas que eu me lembro de ter levantado durante a própria campanha eleitoral é o tema da energia, em que o discurso todo era o seguinte: nós temos que recuperar a Petrobras, nós temos que, né, tirá-la da sua semi-privatização, que de fato aconteceu, e tocar para frente, no mesmo caminho. Isso aí é um suicídio. Quer dizer, quanto mais você emburacar no caminho da exploração de combustíveis fósseis, mais você está aprofundando a crise energética e a própria crise energética, a crise ambiental, porque nós estamos diante de uma coisa de fundo internacional, é que esses combustíveis estão nos seus limites. Quer dizer, hoje em dia você tem, se você for pensar, por exemplo, dá só um númerozinho, quando você pensa que a produção de petróleo, chamado petróleo convencional, que é o mais utilizado no mundo, 3/4 de tudo que é utilizado de energia no mundo, é o chamado petróleo convencional, que não é o petróleo de xisto, não é o petróleo de águas profundas, enfim, não é todos esses outros mecanismos. Esse petróleo convencional, a produção dele estancou em 2008, 2007. Então, hoje em dia, você tem 4% menos de petróleo convencional e diminuindo, né, tendência a diminuir. Então, está sendo obrigado, quer dizer, a economia mundial corre atrás de alternativas da mesma forma, do mesmo caminho, que são poucas. São poucas alternativas. Talvez o pré-sal seja uma das últimas grandes, quer dizer, válvulas, que grandes em termos, que o que o pré-sal é capaz de produzir, o potencial do pré-sal não responde a 5% do consumo mundial previsto para os próximos 50 anos. Nesse ponto, a questão de exploração de tecnologias para energias limpas é fundamental. É fundamental, a gente não discutiu isso. O máximo que aconteceu é uma declaração de intenções que o Mercadante fez quando ele tomou posse no BNDES, é dizer que o BNDES vai privilegiar investimentos em economia verde e em energia limpa. Como? Eu não sei, mas ao mesmo tempo a Petrobras está pelejando para continuar a abrir poços de petróleo na foz do Amazonas, enfim, coisas desse tipo, que são profundamente arriscadas, destruidoras e caras. Então, nós não discutimos as soluções, né? Não sequer discutimos os problemas, a gente continua fazendo mais do mesmo, né? Tanto do ponto de vista dos problemas, como do ponto de vista das aparentes soluções que foram colocadas no passado. E isso nos traz para a situação em que nós estamos. Né? Quer dizer, nós não temos... Eu também escrevi no período eleitoral, escrevi assim, o que deveríamos estar discutindo e qual é o programa necessário para você enfrentar os problemas de fundo. Nós não discutimos, não entramos nesse assunto, não faz parte do debate político, nem propositivo, nem do governo, nem do Congresso. Então, nós não podemos esperar nos próximos 4 anos que a gente possa entrar numa solução maior, quer dizer, das questões de fundo, porque isso não está na agenda de ninguém. Né? Por outro lado, você tem questões fundamentais, que se você não pode fazer o máximo, vamos ver qual é o programa mínimo essencial. Né? Quer dizer, o programa mínimo essencial, a meu ver, é o seguinte: nós temos que trabalhar com questões que sejam chave para
melhorar a situação da população, que possa garantir que você sustente a democracia, sem um mínimo de desenvolvimento socialmente equilibrado, né, quer dizer, sustentável, mínimo, porque a gente não vai poder fazer grandes coisas nesse período, mas alguma coisa tem que ser feita nesse caminho. Mas se a gente não conseguir avançar nessa direção, quer dizer, se ficar com a nossa economia que está andando para o lado, enfim, o desemprego e subemprego só fazem crescer, nós vamos simplesmente ter uma crise das instituições, né, que já está praticamente, ela está há tempos que ela está rolando, o governo Bolsonaro inteiro foi de uma crise institucional, e ela pode voltar a qualquer momento. Eu continuo insistindo que para conseguir resolver aqueles problemas de fundo, estruturais, etc., você precisa da democracia para você ter mecanismos de convencimento da população de que você tem que fazer coisas diferentes, você tem que romper com certas práticas do passado e, fundamentalmente, você não pode mais simplesmente tocar o capitalismo como ele foi tocado até hoje. Isso acabou, vai acabar, está acabando com o mundo junto. Né? Então, ou seja, você tem que enfrentar esse negócio de alguma maneira. Para isso, a democracia é uma questão fundamental. E por isso que eu entrei para discutir o que hoje trava o governo para fazer, não o programa máximo, o programa ideal, o programa necessário para você enfrentar, digamos, profundamente as questões que nos afligem, mas para você, pelo menos, dar um passo nessa direção e conseguir fazer com que a situação da população melhore, quer dizer, se recoloque uma possibilidade de uma esperança real de mudança. Sem isso, se a democracia nós não resolveremos nunca nada. Entendeu? As questões, nós vamos viver o ocaso da civilização aqui no resto do mundo. Esse problema não é só nosso, ele está colocado praticamente no plano em todo mundo, em todo lugar. E é enfrentado de formas diferenciadas pelo mundo afora. Isso aí foi o que mais ou menos justificou nós essa temos escolha desses nós temos muitos debates pela frente, muitos desafios do país, eu acho que tem, porque tudo isso que você está falando passa pela questão, nós temos um sistema que temos que contar com um Congresso Nacional não muito amigável atualmente. Nós temos também temos tido, né, uma atuação muito forte do STF. Então, nós temos vários debates pela frente. E essa série Armadilha, eu acho que vai poder, pelo menos, a gente abrir o debate, como você está falando. A gente precisa discutir certos cenários e ter maior participação nesses debates da população como um todo, da sociedade como um todo. Marcelo, você tem alguma observação a fazer? Não, eu queria aproveitar que, na verdade, nós, com o Jean-Marc, nós temos uma figura que não é só um espectador, ele é um ator da cena política brasileira e mundial há 6 décadas, né? De uma maneira intensa, né? Desde as grandes jornadas estudantis na década de 60, que levam Jean-Marc a ser eleito presidente da principal entidade estudantil, né? A UNE. Depois o exílio, depois a luta pela anistia, depois a volta, as lutas, a busca em temas cruciais como a fome, a agroecologia, a sustentabilidade, etc. Jean, são 6 décadas. Né? O que você acha que foi decisivo? Teve muitos ciclos nisso. Né? A gente, por exemplo, teve na América Latina um ciclo que todos os países viraram ditaduras, menos a Venezuela, por incrível que possa ser irônico isso hoje. Né? Depois houve um retorno. Tem a questão da Guerra Fria, tem a questão da dissolução da bipolaridade, enfim, o mundo mudou bastante, né? O capitalismo passou por novos ciclos, etc. O que você acha que seriam as grandes questões que mudaram, né, nessas 6 décadas, tanto no Brasil como no mundo? Olha, isso é um monte de coisa. Mas eu diria que, em primeiro lugar, para pegar essa questão geopolítica, em primeiro lugar, que você tem o seguinte, o panorama que a gente vive, a grande diferença com o período, digamos, dos anos 60,
é que você tinha uma polarização, uma bipolarização no mundo, né, que eram os regimes capitalistas liderados pelos Estados Unidos, quer dizer, praticamente comandados pelos Estados Unidos, que era a maior potência militar e econômica da época, e você tinha os países, digamos assim, comunistas, na Europa Oriental e na Rússia, na União Soviética da época, e na China, Coreia, e depois, mais tarde, no Vietnã, do outro lado. Essa polarização, de certa forma, dissolveu-se, de certa forma, ou pelo menos ela se atenuou muito. Primeiro porque desaparece a União Soviética, os países que eram socialistas, comunistas da Europa do Leste, todos se tornaram países capitalistas. A União Soviética é um país capitalista com uma estrutura, uma superestrutura que é meio herdada do tempo autoritário. A China também se transforma, de certa forma, é uma espécie de capitalismo de Estado, sem sombra de dúvida. Então, você tem mas, de certa forma, aquela polarização maior aparentemente estava se dissolvendo do ponto de vista digamos assim, do grande choque ideológico, mas ele continua como um grande choque econômico, né? Só que hoje em dia é o seguinte, o poderio americano caiu muito. Quer dizer, o imperialismo americano hoje em dia não é um tigre de papel, como dizia o Mao Tse-tung nos anos 60, mas certamente perdeu muito dos seus dentes. Quer dizer, ele não tem mais a mesma força potente que tinha no passado. E do ponto de vista econômico, sobretudo, o capitalismo americano perdeu muita coisa e hoje em dia você tem polarizadores, a China em primeiro lugar, em que a discussão assim, já ultrapassou os Estados Unidos do ponto de vista de potencial econômico, de realização econômica, ou vai fazê-lo nos próximos 3, 4 anos. Isso aí é onde as coisas estão sendo discutidas pelos especialistas. E isso faz uma diferença considerável. Nós não estamos mais nos quadros da Guerra Fria, onde o Brasil era um quintal americano. Embora, não podemos esquecer que ainda tem uma influência forte americana no Brasil, inclusive nas Forças Armadas. Eles ainda são uma referência muito, muito forte para a nossa oficialidade. Em particular, inclusive, podemos dizer que se não houve um golpe, agora no final do ano passado, ou até antes, é porque os americanos deram um recado muito claro, inclusive através dos seus generais, dizendo para os oficiais aqui no Brasil, olha, nós estamos apostando no processo democrático, na manutenção das instituições, não sei o que tal. Isso certamente foi um fator importante para travar os arreganhos golpistas, que eram muito fortes dentro das Forças Armadas e continuam sendo. Né? Quer dizer, não dá para dizer que esse problema foi superado. Né? Então, essa foi a primeira das grandes mudanças de cenário, essa aí. Quer dizer, hoje em dia, o Brasil tem uma relação econômica com a China maior do que tem com qualquer outro país capitalista. Né? Quer dizer, os americanos ainda é significativo, com os europeus, etc., mas não é mais o que foi no passado. Né? Quer dizer, o tipo de dependência total que nós tínhamos. Então, essas grandes mudanças, que continuam em curso, inclusive com o enfraquecimento do dólar como moeda, a moeda de troca do mercado mundial, foi de 70 para cá, 1973 para cá, quando os americanos romperam um acordo do pós-Segunda Guerra Mundial, que colocava o ouro como a baliza em torno da qual se realizavam, se estabilizavam e se fixavam os preços mundiais, e passou a ser o dólar. E de lá para cá, eles dominaram completamente, estão perdendo esse espaço. Hoje em dia, o mercado fora do dólar, sobretudo dos chineses, com seus parceiros, está se transformando muito rapidamente. O yuan virou a moeda chinesa, já tem um percentual grande do mercado internacional em que as trocas são feitas em yuan. E eles estão ameaçando criar, quer dizer, na verdade, o BRICS, né, aquele grupo que foi criado, o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que agora vai ser provavelmente alargado para mais 7 ou 8 países, inclusive muitos produtores de petróleo, já estão se colocando a discussão de um outro mecanismo de fixação dos preços internacionais que não seja o dólar. Isso seria o golpe final, entende,
no poderio americano, inclusive da economia americana. Assim, é um golpe muito sério, porque os americanos até hoje eles não têm problemas maiores de inflação, etc., porque eles emitem moeda e transferem a sua inflação para o resto do mundo, já que a moeda americana é a moeda de troca mundial. Quer dizer, ao perder isso, eles vão ter um choque interno muito significativo e muito perigoso. Então, essas são talvez as principais mudanças que você pode ter assim, no nível macro. Agora, você tem uma série de outras, que são mais localizadas. Eu diria que no Brasil você teve avanços e retrocessos. Eu diria que nós tivemos um avanço de participação social muito grande durante um período no pós-ditadura. Né? Você tem uma maciça participação popular em vários setores, de organização da sociedade civil. Você tem uma sociedade civil muito mais forte do que no passado, mas também tivemos retrocessos grandes. Em particular, você pega pelo tipo de modificação da legislação e da própria economia a perda de poder dos sindicatos operários. Né? Quer dizer, você tem um retrocesso da industrialização. Você tem hoje o Brasil é um país que tem talvez 13%, 15% do seu PIB, talvez até menos, seja de originário da produção industrial. O resto vem do agronegócio, vem do comércio, vem, enfim, dos serviços. Então, você tem uma modificação grande e perdeu muito espaço, então, o movimento sindical. A legislação que enfraqueceu os sindicatos ajudou, mas eu diria que estruturalmente a coisa já estava dada pela modificação da própria estrutura econômica, né? A diminuição do próprio poder, da própria participação da indústria na economia, a participação dos operários, portanto, da sociedade como um todo. Então, essas modificações são importantes, quer dizer, que elas enfraqueceram, inclusive a esquerda, que era muito fortemente baseada, nasceu, inclusive o PT nasce desse movimento operário, e você tem... Mas também teve outros efeitos desse período, do Bolsonaro em particular, que fragilizaram muito as organizações da sociedade civil, organizações não governamentais, instituições, enfim, de todo tipo, que foram se fragmentando e foram perdendo espaço. Então, nós estamos diante de uma situação de relativa fraqueza, digamos assim, de um movimento social organizado da sociedade civil perante um Estado que está em processo que se enfraqueceu enquanto um executivo nacional. O governo Bolsonaro conseguiu fazer isso, e o que se fortaleceu muito nesse período foi o judiciário, né, que passou a ter uma atuação, às vezes, mais quase que de partido político, quer dizer, para o bem e para o mal, quer dizer, teve momentos que foi positivo, momentos que foi negativo. E você tem o Congresso, que teve um fortalecimento muito grande. E nisso nós entramos, quer dizer, numa das primeiras, o primeiro elemento central da chamada, que eu chamei de armadilha, é que nós temos um presidente progressista, né, quer dizer, que é apoiado pelas forças mais avançadas da sociedade civil, mas com um Congresso altamente reacionário. Talvez eu diria, fiz essa comparação sem ter estudado, mas se eu for estudar, eu acredito que vai confirmar a minha impressão, que é o seguinte: desde o Senado escravocrata do tempo do Império, que perde espaço e acaba gerando a crise que leva à República, nunca teve um Congresso tão reacionário como esse que nós temos hoje. Com dois componentes muito pesados, que você tem uma parcela muito grande do que se apelidou de baixo clero. Esse baixo clero, na verdade, é uma massa de deputados e senadores que foram eleitos você pode chamar com mecanismos que são muito mais locais, que não têm implicações, digamos, programáticas. É muito uso de dinheiro, né? E isso, na última eleição, funcionou a mil, porque você tinha o Congresso controlando uma parte muito significativa do orçamento federal, né, com os chamados orçamentos secretos, etc. E isso teve um reflexo, sem sombra de dúvida, na eleição de muita gente de direita. Mas você tem também, e isso aí foi uma novidade eleitoral importante, uma retomada de uma expressão política de direita e de extrema-direita que tinha ficado, com o fim da ditadura, tinha ficado residual, quer dizer, tinha perdido muito espaço, e que, de repente, retoma um poder de fogo muito grande.
E mais ainda, potencializado por duas coisas. Por um setor organizado pelas igrejas neopentecostais, que vão capturar uma participação muito forte, sobretudo dos setores mais pobres, mas não só, e o uso das fake news, né? Quer dizer, nos sistemas de comunicação virtual, né? Nas redes sociais, que passou a ter uma influência gigantesca. O salto de 2014 para a eleição de 2018, de 18 para 22, as mídias sociais dispararam do ponto de vista de influência política. Então, essas modificações favoreceram muito, que a direita foi mais ágil de entrar nesse jogo do que a esquerda, do que os movimentos progressistas. Isso modificou muito o quadro. Então, você tem isso, e ajudou também ao que eu chamei de fragmentação da sociedade. Hoje você tem uma sociedade... Oi. Diga. Completa o seu pensamento, completa. Não, é só tentando explicar as modificações principais que aconteceram. Está dando muito spoiler. Entre muitas outras coisas. Sim, eu vou só citar uma coisa que não foi tão importante, enfim, nesses 50 anos que eu faço política, ou 60, não sei mais. Comecei a fazer política em 62, então já bota aí o quê? 60 anos, né? Bom. E outra modificação muito grande é o seguinte: a questão ambiental passou a ser uma questão crucial, fundamentalíssima no mundo inteiro, e essa consciência veio crescendo quando já era uma questão fundamental, só que ninguém percebia. Entendeu? Eu ia perguntar exatamente isso, Jean-Marc. Eu queria que, para terminar este nosso primeiro programa, já que a tua maior especialidade é a área de meio ambiente, eu gostaria muitíssimo que você desse um pequeno spoiler, porque eu sei que esse assunto para você, a gente pode falar aí horas e horas e horas e horas, mas um pequeno spoiler da importância da questão ambiental, e houve uma destruição muito grande do meio ambiente por parte de Jair Bolsonaro, do governo Jair Bolsonaro, e, obviamente, o Lula entra, né, já muito fortemente, antes mesmo de assumir, para retomar o Fundo Amazônia e outros projetos, inclusive colocando a Marina Silva diante do Ministério do Meio Ambiente. Eu queria que você desse um pequeno spoiler sobre essa área, obviamente mexendo com a questão do agronegócio, da agricultura, que também é fundamental, mas, de qualquer maneira, um pequeno spoiler para a gente sobre essa questão ambiental. Difícil é ser pequeno, mas eu vou tentar. Na verdade, a questão ambiental no Brasil, quer dizer, mesmo no período do governo Lula e do governo Dilma, ela foi uma questão que nunca teve o peso que deveria ter. Lembrem-se que a Marina saiu brigada do governo, que ela foi sendo escanteada. Quando ela entrou, ela foi nomeada com pompas e glórias pelo Lula, em 2003, no começo, e ela anunciou uma coisa que ela voltou a anunciar agora. Para ela, naquela época e agora, o papel do Ministério do Meio Ambiente não é ficar tratando da sobrevivência da árvore aqui, ou de um peixinho ali, do inseto ali, uma borboleta. É uma questão transversal ao governo. Ela dizia isso o tempo todo. Todas as resoluções do governo, em todos os campos, têm que ter uma conjunção, uma articulação com a problemática ambiental. Não foi isso que aconteceu no governo, teve coisas que funcionaram, houve uma série de recuos na destruição da Amazônia, embora continuasse sendo muito alta. Apesar do recuo, você chega no final do governo do Lula, que melhorou, da Dilma piorou, mas você chega ainda a um índice de destruição muito elevado. E eu acho que isso tem a ver, quer dizer, o fato do escanteamento dela naquele período e a quase não nomeação dela agora. O Lula chegou a vacilar se ia botar a Marina nesse lugar ou não, e dentro do PT havia quem pressionasse, porque a Marina era uma pessoa difícil de ser demitida, o que é um mau sinal, vocês já estavam pensando na demissão. Mas eu acho que não é uma convicção profunda, do PT em relação a esse tema.
Quer dizer, ele é um tema marginal, quer dizer, o PT ainda funciona com um mecanismo de raciocínio econômico do tempo dos anos 60. É o desenvolvimentismo sem acrítico, digamos assim. Então, eles fazem um verniz aqui e ali. Quando o Lula faz a promessa lá em Sharm el-Sheikh, lá no Egito, durante a COP, faz aquela promessa que ele ia zerar o desmatamento em todos os biomas, ele não falou da Amazônia, ele falou em todos os biomas. Eu tenho a impressão que aquilo ali ele se empolgou na hora, porque ele, nem querendo ele consegue. Né? E na prática, quando as coisas... Né, ele vai para o governo, ele faz uma operação espetacular, inclusive, midiática, em uma semana de governo, com a intervenção na reserva Yanomami, que era uma crise absolutamente brutal, mas a questão não foi resolvida ali, nem lá. Quer dizer, saíram, sei lá quantos mil garimpeiros, continuam, 1/3 daqueles garimpeiros continuam lá, e os outros saem e voltam. Você precisa de uma intervenção muito mais pesada do Estado, nessa questão do desmatamento e da questão dos incêndios, porque aquilo ali... E aí é uma das questões centrais que eu debato, né, num artigo. Nós estamos, naquela região, diante de um território sem lei, quer dizer, onde as leis do país não são vigentes. Você tem um processo de destruição que é ilegal, todo mundo sabe que é ilegal, fala que é ilegal, e dane-se, continua sendo feito. E não é só desmatamento para tirar madeira de lei ou para fazer garimpo, é também para você passar o corte raso e plantar soja, depois criar gado, entendeu? Você tem grilagem de terra, aqui tem várias formas em que essa intervenção é feita e que ela continua nos índices muito altos. Continua em índices muito altos nesse começo de governo. E uma das coisas essenciais para você fazer esse controle, na verdade, para o governo conseguir restabelecer até o controle do Estado sobre a região amazônica, é você ter, primeiro, reconstituir as forças que o Bolsonaro destruiu, que é o IBAMA, o ICMBio, enfim, a Polícia Federal ganhar, quer dizer, força, estofo e digamos assim, objetivos claros de intervenção e força de intervenção para agir naquela região, onde a polícia militar, delegados, juízes, deputados, vereadores, governadores são aliados da destruição. Muitos deles, não todos, mas muitos são. Né? Então, para você conseguir controlar aquilo ali, você precisa pensar o seguinte: não basta Polícia Federal, IBAMA e ICMBio fortes, você vai precisar usar as Forças Armadas. Esses caras estão armados. Os garimpeiros, em particular, é uma força armada. O Bolsonaro facilitou isso muito com o negócio do armamento da população, está armando essa gente. E eles são vinculados ao tráfico de drogas, quer dizer, que são os elementos que hoje em dia já está sendo identificado. O ouro que é extraído lá, ele é comercializado para limpar, para fazer lavagem de dinheiro da droga. Então você tem uma potências, digamos, econômicas, digamos, ilegais, atuando como suporte e, digamos assim, que são os elementos que, inclusive, comercializam o ouro que é retirado. Né? O ouro não se transforma em dinheiro sem ter um intermediário em algum lugar. Né? E empresas que vão operar e vão comprar, vender, exportar, trazer, etc., etc. Então, essa é uma das coisas centrais. E até agora, quer dizer, eu não vi nenhum mecanismo, por exemplo, se alguém viu um anúncio de recontratação ou de concurso para funcionários do IBAMA e do ICMBio, eu não vi. Entendi, isso é fundamental para que essas coisas operem. Não basta, por exemplo, o INPE, né, o instituto lá que o Bolsonaro tentou destruir, não conseguiu, localizar, e hoje em dia eles fazem isso com muita precisão, onde é que tem incêndio, onde é que tem desmatamento, já tem um aparato de satélites de vigilância que são capazes de fazer isso praticamente em tempo real. Mas saber onde está não basta, você precisa mandar uma equipe lá para prender as pessoas, entendeu? E etc, etc. E quem é que vai fazer isso? Quem sabe fazer isso, quem sabe localizar, sabe se mexer nessa área, é o pessoal do IBAMA. Entendeu? Só que são poucos hoje, estão desequipados, etc, etc. Então precisa recompor e fortalecer esses mecanismos. E se preparar para o enfrentamento, porque eles não vão ceder esse espaço sem briga.
E aí não só entra as drogas, o comércio, o tráfico de drogas, enfim, os capos como é que chama, do Comando Vermelho, do Primeiro Comando da Capital, os amigos dos amigos, etc, etc. Mas também o agronegócio tem interesse nisso aí, e muito. Que não no garimpo, mas tem na desmatamento, tem na grilagem de terras. Então, e eu acho que o governo tem tido, em relação ao agronegócio, um comportamento errado. Quer dizer, eles estão tentando lidar com o agronegócio, é o seguinte, tipo assim, você entra na jaula do leão e vai passar a mão na juba dele para fazer carinho, para ver se ele fica amigo. O leão está pronto para devorar, ele não está brincando. E eles têm o Lula e o PT e o governo de esquerda como inimigo principal. E eles mostraram isso agora claramente. O Alckmin andou fazendo papos com o pessoal do agronegócio, prometendo isso, aquilo, outro. Primeira oportunidade que teve, de um choque, eles deram um choque. O AgroShow em Ribeirão Preto, o ministro convidado foi desconvidado para a abertura, porque o Bolsonaro ia estar lá. Entendeu? E aí o governo chiou, os caras não estão nem aí. E o Bolsonaro teve uma recepção apoteótica. A única que ele teve desde que voltou para o Brasil foi no AgroShow. Ele estava lá quietinho no seu canto, chorando as pitangas. E, de repente, o cara é entronizado de novo como um mito exatamente nesse público. O governo não pode lidar com o agronegócio com esse tipo de ilusão, porque ele vai apanhar. Ele já apanhou no passado e vai apanhar de novo. E a base parlamentar do agronegócio não é pequena e ela sabe fazer alianças. Então, você tem a aliança chamado BBB, que é o Boi, Bíblia e Bala, no Congresso, tem maioria no Congresso. Entendeu? Isso é uma aliança forte. Faz parte das armadilhas que eles criaram. O governo tem que saber o que vai fazer, que é essencial fazer, para poder negociar essas coisas com um Congresso que é extremamente negativo. Entendeu? O governo está confiando que vai entregar ministério para partidos de direita e que eles vão se comportar como gente decente. Não vão. Entendeu? A outra alternativa é o quê? Via as emendas, comprar a base. E vai ter que fazer isso voto por voto. É como as coisas estão colocadas agora. Ou seja, os assuntos se intercalam, se complementam de alguma forma. Esse é nosso primeiro programa da série Armadilha. Os próximos programas, o Jean-Marc vai estar acompanhado, além da gente aqui, eu, Marcelo, o Jean vai estar debatendo com uma outra pessoa, com algum convidado especial. Nós estamos arrumando vários nomes interessantes para a gente estar aqui debatendo, e a sua participação é fundamental. Mande seu comentário, mande a sua pergunta, porque a cada programa a gente vai passar esses comentários e essas perguntas para o Jean-Marc. Fala, Jean, e aí? Não, é só para anunciar o seguinte: o próximo debate que a gente vai fazer vai ser sobre economia. Não, perdão. Eu espero que a gente vai fazer o primeiro sobre as relações com o Congresso, que eu acho que é o nó mais complicado que tem nesse governo. Exato. A gente convidou algumas pessoas que estão para confirmar. E o segundo vai ser da economia com o Ladislau Dorfman. Marcelo, suas considerações. Qual é a sua expectativa agora para frente? Eu queria fazer uma última pergunta. Eu sei que não é tão simples, mas enfim. A gente sabe que todo governo ele se elege em cima de uma base primária, vamos dizer, que é o seu núcleo, e depois tem que fazer composições numa estrutura como a do Brasil, que é multipartidária, totalmente esfacelada, etc. Né? O que você considera que é o núcleo duro que levou à eleição desse governo e que deve ser mantida mais estrategicamente, que é diferente das alianças para governar, para criar maiorias do Congresso, etc.? Olha, politicamente falando, quer dizer, evidentemente o PT, o PSB, o PCdoB, enfim, o que se chamou de núcleo duro da campanha, que é uma parcela que não passa de 130, talvez um pouco mais de deputados, entende?
Esse é o que o governo conta, mas nem isso está contando com certeza, porque nisso tem o PSB e tem o PDT, que são partidos que já são bem misturados, né? Volta e meia votaram contra o governo, né? Nesses últimos tempos. O governo não está entendendo o nível de complicação que é esse Congresso, né? Então, mesmo na sua própria base, que tem elementos ali que não são muito confiáveis. Então, não adianta você ficar propondo coisas extremamente, né, que podem ser importantíssimas para o governo, mas que não tem a menor chance de passar. Ele só fica quebrando a cabeça e perdendo espaço. Então, ele vai ter que... E o que são as questões? Isso que eu estou... No nosso debate, vai terminar o último dos nossos debates, e vai tocar o seguinte: o que nós temos que fazer? E o que nós temos que fazer, na verdade, tem um aspecto central, que é o seguinte: o governo tem que fixar um programa mínimo, básico, que seja muito sensível para a população como um todo, de tal forma que permita a mobilização da sociedade, né, e que torne muito constrangedor para a direita e a extrema-direita, ou pelos fisiológicos todos que estão lá, votar contra. Entendeu? Você vai ter que criar essa retaguarda social. Isso você não pode desperdiçar tentando mexer em coisas que são muito difíceis de mexer e que embora importantes, não são essenciais. Por exemplo, queimou-se fusíveis e esforços para tentar mudar o marco do saneamento. Certamente uma questão importante, não é essencial. E era sabidamente perdida. Entende? Então, a questão primeira, básica, que o governo vai ter que enfrentar com muita dificuldade, que vai ser a reforma da tributária, sem a qual ele não consegue ter recurso para governar. A reforma tributária não pode ser feita simplesmente na base de dizer assim: o governo precisa de dinheiro para fazer o que ele pretende fazer. O que ele pretende fazer? Então, é isso. Definir um programa fundamentalmente ligado aos interesses básicos da população, e não é um programa estratégico de grandes mudanças radicais, porque isso não tem espaço para acontecer. Então, você tem que ter coisas sensíveis e que a população possa entender, que possa se mobilizar e apoiar, ou não passa nada nesse Congresso. Jean-Marc, muito obrigada por esse primeiro programa. A gente espera que os próximos programas sejam tão instigantes e tão... que elucidem pelo menos um pouco das questões brasileiras do momento. Eu agradeço a todos vocês e peço que compartilhem, comentem, façam perguntas. Próximo programa estaremos juntos. Geração 68. Obrigada.